Bom dia a todos, 7h30, hoje dia 30 de junho. Nós iniciamos então mais uma reunião semanal da disciplina de Urologia da Unicamp, hoje com o tema de destaque Uro-Oncologia e que será coordenada pelo professor Leonardo Reis e apresentada pela residente Marina Viana. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos. Marina, pode compartilhar seus slides, pode iniciar a apresentação, eu vou conduzindo com você. Hoje nós temos também, nos últimos 30 minutos, uma apresentação do professor Michael Goring, da Johns Hopkins, e agora também em atividade num grupo de urologistas em Maryland, e que vai falar sobre marcadores moleculares dos tumores renais. Marina, pode ir compartilhando isso. Marina, você tem a palavra, então, pode dar sequência na apresentação, Marina. Marina, seu áudio. Perdão. Uma paciente, então, de 58 anos, do sexo feminino, encaminhada por achados na tomografia. Essa paciente era previamente ígida, iniciou um quadro de dor articular em mãos e pés há 6 meses e durante a investigação de artrite reumatoide com um reumato, foi solicitada uma tomografia e evidenciada uma massa renal direita. Essa paciente não apresentava nenhum outro sintoma além dessa dor articular e uma perda ponderal de 8 quilos no último ano. Como eu disse, não tinha nenhuma comorbidade prévia. Ela foi submetida, então, a uma biópsia renal e identificado que o tipo histológico era um carcinoma de células renais papilífero. Já veio para a gente com uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, que demonstrava uma massa extensa, então, na topografia do rim direito, com um acometimento da cava. Era possível ver que essa massa envolvia a cava. Aqui nos cortes coronais, então, a gente pode ver a extensão da mesma e como ela rechaça, encosta alguns órgãos como o fígado. Além disso, ela também tinha íntimo contato com vesícula biliar, cólon ascendente, cabeça do pâncreas. Tinha também linfonodomegalias extensas, retroaórticas, paracavais. Na parte de tórax e mediastino tinha também um linfonodo supraclavicular, que é o que está evidenciado na imagem inferior à esquerda, além de alguns achados inespecíficos pulmonares, mas bastante sugestivos de acometimento neoplásico secundário. Aqui, como eu falei rapidamente sobre o laudo da tomografia e sobre os acometimentos. Marina, você tem detalhes de imagem? Eu vi que passou aqui, eu não vi detalhes de imagem. Não sei se foi a mudança dos slides. Perdão. Isso. Veja, um aspecto importante nesse caso, Marina, é que, além de tudo, né, antes de mais nada, essa paciente apresentou perda ponderal, né? Então, a gente já fica atento em relação à extensão da doença, e é o que a gente acabou vendo no exame de imagem. Nós temos o radiologista na sala. Você comentou com alguém, ou pediu para alguém comentar essas imagens, para a gente ter alguns detalhes aí do ponto de vista radiológico, Marina? Previamente, eu não falei com ninguém, mas eu vi que o Dr. Lahan entrou na sala. Não sei se ele está online. Bom dia. Bom dia, Dr. Daniel. Em relação às imagens, existem aspectos aí que a gente deva atentar? Óbvio, uma lesão bastante extensa, tá nítido. A Marina deu as informações essenciais aí, mas tem algo que você gostaria de compartilhar conosco? Obrigado. Bom dia a todos, obrigado.
O que a gente vê, além da lesão renal, né, a lesão renal está bem evidente aí, no aspecto medial do terço médio do rim, rechaça os vasos hilares anteriormente. O que chama atenção é esse conglomerado linfonodal retroperitoneal, que envolve a aorta, o espaço aortocaval e parcialmente a cava também. É até mais evidente naquela reformatação coronal que a Marina demonstrou. Isso, então, extenso conglomerado linfonodal, uma lesão grande, né? Com áreas sólidas e áreas císticas. O aspecto não é típico de uma das lesões que a gente conhece por imagem, e claramente precisaríamos de pelo menos uma biópsia ou uma amostra de alguma forma aí para um diagnóstico definitivo, né? O fato é que é uma lesão agressiva, e já na apresentação, já a Marina demonstrou ali que tinha nódulo pulmonar, linfonodo. Aí você colocou aí o útero, né, Marina, e provavelmente um mioma, né? O mioma não é muito bem avaliado pela tomografia, mas eu acredito que tenha sido apenas para demonstrar um mioma, né? Isso, exatamente, doutor. E aí nódulos pulmonares e linfonodos aí cervicais baixos apontados aí pelas setas verdes, né? Então, eu estou um pouco direcionado aí, né, para o diagnóstico por conta desse mioma uterino que foi apontado aí, e esse diagnóstico de carcinoma de células renais do subtipo papilífero que foi mencionado anteriormente, né? Quando nós temos esse conjunto de achados, a gente tem que lembrar de uma doença aí chamada síndrome de Reed, né, que pode ter esse conjunto de achados. Marina, se puder voltar, aquele coronal que você mostrou é só arterial, né? A gente não consegue avaliar a cava aí, né? Que o Dr. Marcelo até perguntou em relação à extensão no tronco da cava. Só para essas imagens vai ficar difícil, mas certamente esse exame tinha uma fase venosa para a gente avaliar a cava e ter ideia de como estava isso. Então a gente vai precisar da informação do relatório para este achado aí em relação à cava. Tá bom? Mas são esses os pontos principais, Léo, que eu gostaria de salientar. Bom, frente então a essa tomografia, essa paciente acabou vindo para a gente e por conta da dúvida que ficou se esse acometimento da cava era de fato um acometimento com invasão ou apenas um envolvimento, a gente solicitou uma ressonância magnética. Eu não trouxe as imagens, trouxe apenas o laudo, porque era um laudo muito parecido com o da tomo, que sugeria, então, esse mesmo envolvimento circunferencial da cava, comprimindo-a de forma importante, mas também não batia o martelo quanto à invasão propriamente dita. Bom, Marina, acho que aqui uma pergunta inicial seria uma dúvida, né? Se esse paciente pode se beneficiar ou se numa abordagem terapêutica aí, tem alguma intervenção que preceda uma intervenção cirúrgica, né, para diminuir o volume de lesão ou até com eventual ganho de sobrevida. Então, esse seria o grande ponto. Nós sabemos que, a princípio, as lesões, os tumores renais, a gente tem até a histologia aí, eles não são habitualmente não são quimio-radiosensíveis, e antes, então, de avançar nessa questão, esse é o ponto. Nós temos o nosso convidado internacional. Eu acho que é oportuno nós ouvirmos de modo objetivo como ele vê esse caso e como isso seria tratado no contexto que ele atua. Dr. Michael Goring, thank you so much for joining us. So we have introduced you at the beginning. So Professor Michael Johns Hopkins University, now is a member of Urology Associates at Maryland, Cumberland. So Dr. Michael, may you comment on, this is
a renal tumor patient with a very big lesion, including vena cava invasion. Would you start by anything then surgery, or just go straight for surgery in a case like this? I mean, is there any benefit of offering chemo or radio or even immunotherapy, or it's straight for a surgery to start this case? We have images. If you need, we can come back to the image. Thank you so much for joining us, Michael. Leo, thank you so much for the invitation once again to join the group here at Unicamp. It's always such a pleasure and honor to interact with everyone, and I hope we could do so in the future in person, and that folks will be making the trip to the AUA. So my question for you regarding this case, and admittedly, I'm not someone who does large renal tumor surgery. I very much prescribed to, as a minimally invasive urologist. So my question for you, though, just at least from a didactic standpoint, is does this patient have any evidence of metastatic disease on their imaging, or is this truly a locally advanced tumor only? Yes, no, I can't see any, or Marina, is there evidence of metastasis? Yes, those are the ones we are showing, yes. Yeah. Okay. So in the face of metastatic disease, I think the first question is: does this patient need an immediate radical nephrectomy with tumor thrombectomy for palliative reasons? And I think indications, palliative indications would be pain and gross hematuria. There's potentially also the concern for the patient to develop a venous thrombus, which could result in a PE that one has to be concerned with as well. But in the absence really of pain and gross hematuria, which oftentimes these patients surprisingly don't have, I do not think there's an indication for emergent nephrectomy. And rather, I believe that based on the results of things like the Surtime and Camina trials, I think that now we have a pretty good sense that introducing systemic therapy in the way of either a tyrosine kinase inhibitor, probably in the modern era, something like cabozantinib or axitinib, or potentially immunotherapy with nivolumab or nivolumab plus ipilimumab would be beneficial to gauge whether or not this patient is ever going to be a responder to systemic therapy. And if this patient becomes a responder to systemic therapy, then we know that their prognosis is good and warrants this large surgery, and potentially could benefit us in downstaging of the tumor to facilitate surgical resection. And I believe that's been shown, a number of times now. What do I mean by aiding surgical resection? Well, I don't know how high this tumor thrombus goes, but if it's, say, an intrahepatic tumor thrombus, perhaps it can be shrunk down below the level of the hepatic veins, so one doesn't have to do, say, a Pringle maneuver to get this tumor out. There's even been shown that you could take a tumor that's, sort of just into the vena cava and bring it back into the renal vein, which makes it a significantly easier operation. And then, of course, this isn't applicable in this case, but in tumors which, say, are a T2 tumor, you could get them to shrink up enough where you could potentially offer a patient, say, a partial or a heminephrectomy. But really, I think from the oncologic standpoint, it's about demonstrating that this patient has the potential to respond to systemic therapy before, subjecting them to this large surgery to consolidate their disease. Excellent. So, excellent. So, thanks so much. I will just summarize in Portuguese, and we keep discussing the case. And really an honor having you joining us. And we keep you in line, and your talk will be at the end of the case discussion in around about 20 minutes. Thank you. Keep with us, please. So, Marina, bem, caso que lesão extensa tem metástases, basicamente, Dr. Michael. Leo, can I yes. Would you mind summarizing back to me what the group had recommended for this patient? Yes, we didn't show this yet,
we are starting like to show now. Usually in our discussions, we just ask for suggestions and opinions, but then we are gonna keep showing the case, and I will keep you informed. Just Okay, perfect. Because I want to follow along, but I don't speak a word of Portuguese. Just, usually we do the case in English, but I thought you would join just in the presentation, your presentation. But that's great having you in the case discussion also. Okay, awesome. Thank you so much. Appreciate it. So, Marina, podemos continuar? O Dr. Marcelo sugeriu PET-CT. O Dr. Michael falou sobre a possibilidade de considerar um tratamento sistêmico para conhecer a capacidade de resposta dessa paciente, prognóstico, e até com potencial de facilitar a abordagem cirúrgica. Então, nós vamos falar sobre PET-CT, mas bem um pouco antes, Michael, what do you think about, PET scan? You don't think it has a role right now? What do you think? Yeah, so available PET imaging in this, and correct me if I'm wrong, in Brazil, you're basically looking at F18 FDG PET, right? Yes, but So FDG PET really surprisingly doesn't offer that much in the way of added sensitivity over contrast enhanced imaging for renal cell carcinoma. And the reason for that is because renal cell carcinoma is so darn vascular. We could do a really, really good job picking it up even when there are small nodules, say in the lung and that sort of thing. So I agree. I think there is already lots of lesions, mets. I don't think if you identify one or another more will make any difference. That's my impression also. Yeah, so that was going to be the next. Yeah, so that was going to be the next thing I was going to say is that, so I don't think it offers added sensitivity, but even if it did, let's pretend we had a PET scan that offered amazing sensitivity for this disease. In this particular case, the patient's not oligometastatic where we're talking about the potential of doing metastectomy or metastasis-directed therapy. They already have too much disease. And so in this case, I think even if we had an amazing PET test available to us, which we don't, it would add very little value. Excellent. Thank you so much. Vamos continuar. Doutora Elba, sobre o PET, qual seria a sua visão? Qual seria o eventual benefício? Faria com FDG? Qual seria a sua visão, doutora Elba? Por favor. Quer que eu responda em inglês, Léo? Bom dia para entender. Pode ser? Please. Okay, good morning, Dr. Michael. I'm going to speak in English so you can understand. Leo doesn't have to translate to you. Thank you. Thank you so much, Elba. Appreciate it. You're welcome. We have this case. It's I would agree with you that FDG PET CT. What we have here in Brazil, I'm a nuclear medicine physician. So what we have here, we have PSMA PET CT, we have sodium fluoride PET CT, and we have FDG PET CTs, DOTA, et cetera, We don't have tracers like Herceptin, et cetera. But so I'm very excited to hear that you're a nuclear medicine doctor, because our group, when I was at Hopkins, published some of the first papers on imaging renal cell carcinoma with PSMA PET. And what we found is that you could take patients who are classically thought to be oligometastatic for renal cell carcinoma, and you could find that up to 20% of them have more sites of disease that you would reclassify them to oligometastatic as opposed to, to polymetastatic versus oligometastatic using PSMA PET. So if you have access to that agent, not necessarily in this patient, but in patients who you would consider site-directed therapy for, that's the PET scan of choice I would go with. Yes, yeah, I know your work. I think that was with Richard Wall, I think, at Hopkins. Steve Rowe. Yep. Steve Rowe. Okay. So that would be a choice. We could try PSMA. What particularly in this case, though, the patient also has a uterine lesion, and that was not characterized
it seemed like a myoma, but one of the questions was, there are two main questions in this patient. If this patient has Reed syndrome, and if this patient, the thrombus is neoplastic. So I think that specifically this case, she has more aggressive lesions, and we're seeing this might be renal plus something else. And if she's going to go undergo, let's say, TKI inhibitor therapy, it would be important to have a pre-scan versus a post-scan, whether a PSMA, which would be interesting, or in this case, an FDG, because it would be highly avid at this point because she has aggressive lesions, and then you can follow up on her. So I think that in this role where there is more extensive disease, it will be important to have a general idea of the patient. The FDG has shown the uptake relates with the thrombus being neoplastic or not. And so I think we have an added benefit specifically in this case. In terms of PSMA, it would be interesting to do. We actually do PSMA for other cancers. We don't have it available, unfortunately, for renal cancer, but it would be fantastic if we did. And that's also a very good choice. I agree with you on that setting. Your mic. Yeah, so I think you make some very good points there. In terms of determining whether or not the thrombus is tumor versus clot, or how much of it is viable versus necrotic, and so forth, which could change your operative approach. I do think that that's very important. And what I think a lot of urologists now do, and again, I don't know sort of the resources available in Brazil, is to perform MRI imaging to really do a good job of what we're called establishing, where the blood vessels are, whether they're veins and arteries and so forth, whether they're accessory veins to the vena cava, to really do sort of, a very careful look at the anatomy, in particular how the tumor interfaces with the liver and the portal venous system and so forth. And that sort of resolution you just don't get with PET, unfortunately. So thank you so much. We will just now show the case, how it was treated, and because we have like a few minutes before your talk, Michael. So then please, Marina, go ahead with the case. Show us how it was treated. So we had a radical right side nephrectomy with a lymphadenectomy of suspicious lesions, plus a vena cava graft with a dacron prosthetic, with extracorporeal circulation without cardiac arrest. So here in this image, we can see the tumor. It was a big one. And in the arrow, we can see the vena cava and a big mass around it. Here we had the tumor removed with the help of the cardiac surgery. We can see the prosthetic dacron graft already put on the vena cava. And this is the tumor, the final aspect, with the vena cava in the middle. And here in the arrow, we can see that the lesion was not only around the vena cava, but was also invasive one. And about the liver, pancreas, and balls, there was no invasive lesions around it. It was just near. So we had a surgery about 5 hours and a half with 25 minutes of extracorporeal circulation. It was like 900 milliliters of bleeding. She received 4 blood bags, and she was extubated and sent to the ICU with a low dose of noradrenaline. On the post-op, on the first day, she had the noradrenaline removed, and we introduced a light diet with a good acceptance.
but on the 4th day, she had an increased drain output with a milky appearance. So we had the triglycerides dosed, and it was higher than 200, compatible with a chylosositis. Yeah, go ahead, because we have lots of interesting things to discuss, and you can just show what we had with this case. We have pathology also. Go ahead, please. Okay, so about the chylous fistula, we had oral fasting plus a parenteral nutrition for 6 days. On the 11th post-op, we reintroduced a low-fat oral diet without complications and with good acceptance. On the 15th day, she was discharged with a anti-clot, warfarin, for 6 months, as oriented by the cardiac surgery team. On the follow-up, she had a good recovery, no complaints, accepting diet without leakage on the Portovac. So on this day, we had the Portovac removed as well as the stitches. And here we have the histopathological aspect. So if Dr. Athanasi could explain for us. Okay, that was a radical nephrectomy. As you can see, there is a papillary tumor with acidophilic cytoplasm. Show the next image. There were prominent nucleoli with a clear halo. So we had the differential diagnosis in this case. The common papillary renal carcinoma type 2, or the deficient hydroxylase fumarate deficient renal cell carcinoma. So we perform immunohistochemistry in this case. The next image. As you can see here, the fumarate hydroxylase was positive, so there was no deficient in this enzyme. Just for a means of comparison, the next image shows a case that the hydroxylase fumarate is negative. So in this case, it was not negative, it was positive. So it is not a case of deficient in fumarate hydroxylase renal cell carcinoma. Next image. And in our case, we found in the stalks these foam cells that is very peculiar and for the common papillary carcinoma, and is not found in this deficient renal cell carcinoma. Another finding are these psammomatous bodies favoring the common papillary renal cell carcinoma. The next image. As you can see, in other areas, we did not have this prominent nucleoli. Again, saying against the deficient renal cell carcinoma. Another image. And immunohistochemistry is very peculiar for the common papillary renal cell carcinoma. It was positive for racemase and CK7. And the next image is the final diagnosis is the renal cell carcinoma type 2, Fuhrman and ISO grade 2 to 3, and immunohistochemistry positive for racemase, CK7, positive hydroxylase fumarate. So it's not the deficient fumarate hydroxylase renal cell carcinoma. There was a massive invasion of the sinus, and it was sent 11 lymph nodes in a separate class, 9 from the peri-aortic region and 2 for the perihilar region, but all were negative for metastasis. And in another class, it was sent a margin of the profound tumor that was also absence of neoplastic tissue. So the final diagnosis of the histology type is the common papillary renal cell carcinoma type 2. Thank you. So this patient was in follow-up with clinical oncology and using pazopanib with a palliative purpose due to the lymph node and pulmonary involvement.
She was on pazopanib 800 milligrams a day and varfarine 5 milligrams a day. On the 12th month, she was still in pazopanib with a stable disease without progression, still using the varfarine. And this patient was in a follow-up with rheumatology due to an active rheumatoid arthritis. And the rheumatology suggested to start methotrexate, but it was contraindicated by the oncology as it may reduce the effectiveness of the chemotherapy. Other thing I would like to say is that in case of disease progression, there is a possibility of radiotherapy. Dr. Elena of oncology is at the room. If we could ask her about this methotrexate thing. Thank you, Marina. I didn't find anything about the interaction of pazopanib and methotrexate. I don't think there's a problem here in using methotrexate. I think it's okay. And pazopanib has other interactions with medications, but not methotrexate exactly. So I think it's okay. And about the radiotherapy, renal cell cancer is not so radiosensitive. So I don't think it will be a very good option. But immunotherapy, it would be a good option in this case. Excellent. So, Marina, do you have anything else? No. Good. No, that's it. Good. So, anyone has a comment or any question regarding the case that was conducted in the room, or even Dr. Michael, any comment how the case were conducted, or would you do anything different, or would you suggest anything? No, I'm just always blown away by the technical skill that one is able to accomplish these cases with. The reason I don't do these cases is because I personally just don't have it in me to be able to take out a tumor the way that you guys did here. And it's really just fantastic to see the surgical skill that you have available at your center. The other thing I'm very impressed with is the successful management of the chylosocites. As a resident and a fellow taking care of these cases, I mean, that could be a really tough complication to manage. And, I think the group did a great job taking care of that. Just congratulations on a great case. Thank you. So anyone has any question, or we can move to the Professor Michael presentation. So Michael, you can share your screen and we keep talking, but now it's time for the talk of Dr. Michael Goring. So Mike, please share your screen. Once again, we are glad to have you. Such an honor and privilege to have you with us. From the case discussion, was very important to have your views and your comments. And now we have the opportunity to hear about risk stratification and molecular imaging of renal cancers. Thank you, Michael, once again. Please, you can talk, please. Your mic. We can hear you. Michael, I can't hear you. Your mic is off. Can you confirm that you can hear me? Yes, now we do. Just your Okay. presentation should be in the presenting mode. Yes, great. Okay, and you can see my slides, correct? Yes. Okay, thank you.
So thank you again, Leo, for that kind introduction and for the invitation to join you all at Unicomp. It's amazing to think that Leo and we first met when I was a fourth-year resident in Hopkins, and you were doing a sabbatical there in the laboratory, and then, you know, kind of all these years later, here we are still connected. I think it really speaks to the amazing sort of leadership you have shown out of Unicomp to bring together urologists from all over the world. In particular through the Palista meeting where I came to with Dr. Klotz and Dr. Cates. Just amazing job bringing, you know, academics to Brazil. So congratulations. So anyways, so this morning I'm going to be talking about the risk stratification of localized renal tumors with molecular imaging. This is a topic that I think many don't know about because it is somewhat new. It has not made its way into any of the guidelines yet. Although in the most recent renal cell guideline from the American Urological Association, they at least mention that it exists. So we're gaining some traction. But hopefully based on the data that I show you today, you gain interest in it and maybe dabble in it in your center. And I'm excited to see that there's actually a molecular nuclear imaging physician on this morning's call who could, you know, perhaps spearhead this work. So just in terms of my disclosures, they're present here. Really, the only one that's relevant to this talk is that I'm a co-inventor with Marty Pomper, Steve Rowe, and Mohammed Awaf, some diagnostic small molecule agents targeting carbonic anhydrase 9, but I won't actually be showing any data regarding those compounds today. So as this audience is well aware, there is a histologic distribution of renal tumors. When a patient is diagnosed with a renal tumor, in particular when it's a small renal mass. 1 second, your image is not changing for us. Oh, weird. I'm not sure why. Now change it. Now yes, but not before. Now I see the histological distribution, but looks like it's not in the presentation mode. For me at least. Anyone sees okay, or just for me is different? No, it's not in presentation mode. Yeah, looks like. Yeah, I mean, it says I'm presenting, so hold on. Let me try sharing my entire screen. Let's see if that helps the cause here. Okay. Now, do you see it says histologic distribution? Perfect. Now it's good. Perfect. Okay. Yeah, I think it was because I just selected a window. So anyway, so there's a histologic distribution of clinical T1 renal tumors, a number of different histologic types that one could be faced with. And these include both malignant as well as benign tumor types. And even within the malignant tumor types, there's a range of histologies, some of them being aggressive, such as clear cell renal cell carcinoma, and some of them being more indolent and almost benign appearing, such as chromophobe RCC. In this most recent case, we saw you know, a fairly aggressive papillary-like tumor. Marina, consegue ouvir ou para mim não ouço? Também não. We'll let him know. Michael, something happened. Image is freezed and you, we can't hear you. I'm gonna. Eu mandei uma mensagem para ele e nesse ínterim, alguém tem alguma consideração para fazer nesse caso? Existia? Léo, eu tenho. Eu posso fazer? Pode, por favor. Pelo que eu entendi, o interessante do caso é que deveria ter a deficiência da fumarato hidratase para explicar a tamanha agressividade de um tumor papilífero. Foi destacado o mioma no começo e tudo, e chegou nos finalmente, não tem a deficiência.
E aí, Certo. como é que ficou nessa questão? Na verdade, professor, justamente esse caso, ele já tinha sido apresentado, né? Até eu conversei com a doutora Tanazzi, foi feita uma revisão de lâmina e aí identificado que realmente não tinha a deficiência. Por isso que a gente até trouxe o caso hoje de novo. Exatamente. Nós fizemos, na ocasião, nós não tínhamos ainda o conjugado. Leo, can you hear me? Yes, I can. Please. I have no idea how long I was talking for before I got disconnected. You're just moving forward after the histopathology slide. Okay. Yeah. So, wow, this is the talk that never progresses, it seems. I'm so sorry about this. No problem. Entire screen. Allow. Okay. Confirm for me you can see the slide now. Yes. Okay. So again, a range of renal tumor histology. I'm sorry, what's that? No, I think it's Leo. Do you see it was in the full screen mode, but now it's not anymore. It's not in the full screen mode. Yes, now it is. No, now it's not. Is that, I'm sorry, what? Put in the full screen mode, the presentation mode. Yeah, For us, it's not. it says that it is. Okay, maybe in this case, just please go ahead because it goes to the full the presentation mode and come back. Just try again once. If it's not possible, good. But you are not sharing with us. No, I mean the software says I'm sharing, but let's try again. Yes, now it's Allow. starting. Yes, go ahead. Okay. Is my screen now full size? Yes, go ahead, please. Excellent. Okay. So one way that one could differentiate between the various types of renal tumor, right? Hello? Yes. Michael, can you hear me? Hey, looks like your screen, your presentation is having a problem with the internet. Maybe no worries. So just please. Good. Okay, no problem. We can reschedule. Okay, no, was amazing because you participated in the case discussion, and then we can reschedule. I will let you know if it's possible next Wednesday, but no worries. Thank you so much. Appreciate. Sure. Thank you. Bye. Pessoal, então ele no hospital ele teve um problema na internet mesmo. Então ele pediu para se desculpar e a gente pode voltar para aquela interessante discussão que a gente acelerou em função da apresentação do Dr. Michael. Então ele se ofereceu para apresentar na próxima semana ou outra, mas acho que o caso é bastante interessante. O ponto que foi levantado aqui é que, pela agressividade do caso, professor Attanasi, nós esperávamos que fosse deficiente de fumarato, né? Então, mas não foi. Como é que a gente pode entender isso? E não tinha lesões nos linfonodos, né? Será que as outras lesões à distância são mesmo desse tumor primário, apesar de uma certa agressividade local?
Então, esse caso é do ano passado, né? Quando nós vimos, então, as características dele morfológicas, por causa daqueles nucléolos evidentes com halo claro, realmente falavam a favor desse tumor chamado carcinoma renal associado à deficiência da hidratase fumarato, que ele pode ser esporádico ou então associado com a leiomiomatose hereditária. Mas nós não tínhamos o conjugado na ocasião. Mas 2 meses depois nós compramos, né, e nós recebemos e fizemos, então, a imunistoquímica nesse caso, e foi positivo, quer dizer, falando contra realmente esse tumor. Em função, então, dessa positividade, nós revimos o caso e vimos que ele tinha outros achados que agora falavam a favor, efetivamente, do carcinoma papilífero mesmo, que eram a presença das células espumosas, né, que não é descrito nesse outro da deficiência, a presença dos corpos camomatosos, e também, aí nós fizemos os marcadores e a racemase, que é um marcador realmente o melhor para o papilífero, de modo que o laudo final é realmente de um carcinoma papilífero. Ele de alto grau, né? Ele é o grau 2 para 3, quer dizer, predominando o grau 3, e realmente, ao contrário do usual, é de um comportamento realmente bastante agressivo, né? Não é usual nesses tumores, mas também pode ocorrer, obviamente. Professor Marcelo, gostaria de fazer consideração? Então, bom dia a todos. A consideração é justamente essa, o finzinho que o professor Athanásio colocou. Se não tem deficiência de fumarato hidratase, o tumor tem um comportamento muito agressivo. Parecia uma massa linfonodal pericaval. E houve um momento que eu até desconfiei que tinha trombo na cava. Então, algo não bate aí, realmente. Ele foge à linha de raciocínio normal, uma histologia não tão ruim e uma agressividade fora do comum. Eu acho que nesse caso em específico, apesar do que o convidado colocou, talvez um estadiamento ou com uma ressonância mais próxima ou com um PET-CT, porque eu fiquei em dúvida com as imagens pulmonares, se tinha metástase ou não. Eu acho que essa paciente deve ter um segmento muito próximo, porque ela está fora do esquema padrão de um tumor renal normal. Eu acho que o tumor está muito agressivo. Doutora Helena, você tem alguma consideração em relação a isso? Existe alguma possibilidade de pensar ou alguma indicação de pensar em biópsia das outras lesões para confirmar? Ou a gente tem, doutora Elba, a oportunidade de fazer algum scan com PET nesse paciente para tentar elucidar isso? Isso seria válido nesse momento? Então, primeiro Helena, depois Elba, por favor. O PET-CT seria menos invasivo para o paciente, seria mais fácil a gente conseguir, né? Com certeza. Vamos imaginar, já vou passar para a professora Elba, vamos imaginar que o PET é negativo, também não resolve muito, né? Ou se for positivo, quer dizer, ele não é específico, né? Penso que, veja, se for negativo ou se for positivo, não tem uma especificidade, existe uma lesão anatômica nas áreas ali, né, que foram mostradas de metástase. Então, por isso pensei. Antes até da professora Elba, o professor Wagner levantou a mão. Pois não, senhor. Seu áudio. Léo, só dar um depoimento para vocês. Muito interessante essa exposição que o doutor Athanásio colocou. Até agora a gente não sabia que era um papilífero tipo 2, isso é recente. E nós vimos essa paciente no ambulatório há 2 semanas atrás. A paciente está muito bem. Nós fizemos um exame de imagem de tomografia, não tem mais nenhuma lesão residual e a paciente clinicamente está ótima, então mostrando uma boa evolução. Eu lembro que quando nós fizemos essa cirurgia, a Marina estava junto, a Bárbara, eu, o professor Denardi, nós fomos bastante criticados por alguns colegas da SBU de ter operado essa paciente. Então você vê que interessante, né? Uma paciente que poucos operariam, e aí ter esse resultado excelente depois de 1 ano e meio de cirurgia. Era só isso que eu queria colocar, Léo. Muito bom o caso. Pois não, professor Athanásio.
nós temos 3 casos desse tumor associado à deficiência da hidratase fumarato. São tumores que, por ocasião do diagnóstico, ele já tem metástase. 2 dessas pacientes, as 3 são pacientes, 2 dessas pacientes já são falecidas e uma está em acompanhamento, quer dizer, viva, mas com metástases. Veja que esse depoimento do Wagner é muito importante, né? Quer dizer, não é, na verdade, o comportamento que esperaria, né? Porque agora já tem quase 1 ano, né? Da cirurgia para esse tumor, que seria o da deficiência da hidratase fumarato. E ela respondeu muito bem ao pazopanib, né? Pode ter efeito do medicamento. Professor D'Ancona, o senhor quer fazer considerações? Eu gostaria, porque não foi confirmado metástase à distância. No fundo, aqueles grandes linfonodos eram todos negativos. O glândula suprarbicular não foi mais avaliado. Sabe que não é assim, a boa evolução, porque no fundo o tumor estava confinado do rim. Não é habitual. Se fosse, não tem nenhum gânglio positivo? Isso é realmente uma coisa que surpreende, por isso eu pensei nessa necessidade de achar essas lesões à distância, porque senão nós estaríamos tratando algo que a gente nem sabe bem o que é, uma vez que os gânglios perirenais, né, do hílio, foram negativos. Então, o professor Athanásio tem algo a falar, e a professora Elba, uma vez que os gânglios desapareceram, agora está resolvido, então é só acompanhar essa paciente. Mas se os gânglios ainda existissem, como é que o PET poderia nos ajudar de fato? Porque ele tem chance de ser positivo ou negativo, mas não muda muito, né? Não traria a definição histológica nessa dúvida que o Dr. Carlos levantou, que as lesões perirenais, linfáticas, linfonodais, elas eram negativas. O senhor ia considerar algo, professor Athanásio, antes da professora Elba? Então, seria interessante a gente... Desculpe. Pois não, pode falar, professor. Então, seria interessante a gente saber isso, né? Porque, vejam, os 11 linfonodos que foram enviados em separado estavam negativos. Quer dizer, é surpreendente, né? Isso também. Quer dizer, o que está mostrando que apenas o tumor realmente ele era volumoso, né? Ele avançava e ele envolvia, né? Agora, aquilo que nós recebemos de linfonodos, inclusive em separado e rotulado, né, de acordo com a região, todos negativos. Excelente. Professora Elba. Então, essa pergunta, se o PET vai mostrar se o linfonodo era, vamos supor lá atrás, positivo ou negativo, não foi feito o PET, mas pela tomografia, vocês assumiram que eram linfonodos metastáticos. Porque o exame de imagem, ele não é anatomopatológico. Ele vai apontar baseado em características do exame. Então, um linfonodo aumentado de volume na tomografia, enfim, com perda do hilo, isso tudo aponta para infiltração. O PET mostrando captação acima de determinado nível de captação sugere doença metastática. Então, não dá para a gente, se você quer um diagnóstico definitivo, você tem que colocar uma agulha e o professor Athanásio tem que fazer a parte dele, né, professor? Professor Elba, por isso que, nesse caso, parece que o PET não incrementaria ou não mudaria a conduta, uma vez que já havia lesões anatômicas definitivas, significativas extracítio tumoral, quer dizer, potenciais metástases à distância. Então, ou nós faríamos uma biópsia, ou não, porque o PET, uma vez que já havia volume razoável de lesão detectado, o que mudaria se detectasse uma mais, uma menos? O que mudaria se fosse positivo ou negativo no PET, se tem lesão anatômica? Então, realmente, essa sua consideração fala contra algum benefício do PET nesse caso, na minha opinião. O que a gente tem que pensar, assim, Léo, que foi o que eu ponderei, depois que está operado e surge a dúvida ou surge a questão, está respondendo a tratamento, aí fazer o PET é mais difícil se você não tem o baseline, primeira coisa. Segundo,
a gente pode não achar um outro sítio, mas se o paciente tem doença óssea, como é que você vai procurar, né? Então, o PET, como ele é um exame de corpo inteiro, você fazer um estadiamento de corpo todo, isso não exclui você fazer ressonância localizada para você definir o trombo, para você ter uma avaliação anatômica fantástica quando você vai entrar no campo operatório, mas para você avaliar o paciente como um todo e depois avaliar a resposta ao tratamento, é importante. Então, duas considerações aí em relação a PET, né? Porque a gente fala PET, mas acho que a gente tem que começar a falar o traçador, né? Porque tem FDG e uma possibilidade poderia ser o PSMA, que a gente tem limitação para fazer. O FDG hoje a gente tem menos lá na Unicamp, por exemplo. Bom, no caso do FDG, como parecia um tumor agressivo, poderia o FDG ajudar. No caso, o PSMA, a gente tem utilizado para alguns tumores. E ele, de fato, ele ajuda. Por exemplo, a gente tem usado para mieloma, enfim, o tumor renal trata bastante. Então, dá para usar outros traçadores, mas e é o mesmo princípio. Avaliação pré e pós-tratamento. Só isso. Eu acho que agora, eu realmente não sei, vai depender muito da tomada de conduta. Se vai mudar a conduta e se não se sabe o que são esses linfonodos, talvez fosse o caso de fazer o PET. Mas depende muito se vai mudar a conduta. Exatamente. Acho que essa mensagem é importante. Acho que a primeira pergunta que nós devemos fazer diante da decisão de indicação de um exame é se ele muda a conduta, primeira, e depois se ele pode eventualmente com isso mudar o prognóstico, a qualidade de vida desse paciente. Eu tenho isso sempre em mente. E nesse caso, por isso é que não nos pareceu que fosse essa situação de possibilidade de mudar a conduta no início e nem agora. Mas o importante é que um caso muito interessante, um caso atípico pela agressividade da lesão e pela boa resposta, em que pese o fato de que nós nunca tivemos amostra de lesão metastática histopatológica confirmada, especialmente naquelas lesões que nós tivemos acesso histopatológico, né, que são as lesões linfonodais. Então, por isso, caso a paciente ainda tivesse lesão à distância, poderia até questionar se essa lesão era realmente do mesmo tumor primário, né? Mas como teve uma boa evolução, agora, Helena, se as lesões desapareceram, a paciente está bem, doutora Helena, qual seria a conduta? Nós temos aí mais 2 minutos para fechar nossa reunião. Qual seria aí agora uma vigilância? Existe indicação de manutenção de pazopanib ou alguma outra manutenção? Ou somente vigilância? Nós ouvimos que o caso teve uma evolução também, o caso já foi atípico do início, e uma evolução atípica, mas o fato é que a paciente está bem, sem lesão residual, pelo que nós entendemos. Sim, perfeito. Concordo totalmente com a doutora Elba. A gente tem que limitar esses recursos. Se não for mudar a conduta, não tem por que fazer exames desnecessários, né? Então, nesse momento, acho que não cabe realmente fazer mais algum exame. E essa paciente está indo bem com pazopanib. Seria temeroso até tirá-lo, porque ficou a dúvida, né, se ela teve uma... Pelo que eu entendi, ela está com uma resposta estável, certo, Marina? Exatamente, doutora. Então a gente vai manter o pazopanib Mas até progressão, né? Se ela está estável, existe um planejamento, existe literatura, provavelmente não tem embasamento. Não, para imunoterapia, a gente sabe que os estudos vão até 2 anos de tratamento e depois eles param. Agora, para inibidores de tirosinoquinase, que é o caso do pazopanib, não. É até toxicidade limitante ou progressão de doença. Então, a gente vai continuar. Continua. E estadia, ou melhor, segue essa paciente com tomografia de abdômen e tórax, a princípio. Isso, perfeito. Excelente. A gente
Então, chega ao fim de mais uma reunião. Nós temos aí uns últimos segundos, se alguém tiver alguma consideração final. Se não, nós podemos encerrar. Alguma última consideração de 30 segundos? Marcelo, acho que você pode fazer a última consideração. Ficou a dúvida, eu já tinha colocado no início, a gente acabou fazendo químio mesmo com gânglio negativo, né? Então, agora mantém a químio sem evidência de metástase à distância. Então, foi a químio que funcionou ou não tinha metástase? Eu fiquei na dúvida. De qualquer forma, o caso foi bem, até concordo em manter a químio, mas sem evidência de metástase, né? Eu acho que isso que é uma coisa importante do caso. Mas um caso bem difícil, né, Marcelo? Não é habitual fazer biópsias também de metástase assim. Por isso que eu tinha falado o PET-CT lá no início e manteria assim, antes de fazer e depois de fazer, apesar de que... E não é impossível, né, Marcelo, que ela tenha, por exemplo, por algum motivo, os linfonodos locais ali negativos, reacionais, e que ela tenha uma lesão à distância mesmo, pela agressividade. Veja que tinha cronato, invasão grau 3, Fuhrmann é alto grau, tinha invasão de veia cava, quer dizer, invasão do seio. Não é impossível que essas lesões à distância fossem neoplásicas e embora linfonodos negativos, isso não é impossível. Então, realmente um caso difícil, acho que foi muito bem conduzido e realmente seria uma situação muito atípica a gente começar a fazer as biópsias das metástases. Sim, não tem sentido. Felizmente, ela está livre de lesões visíveis, né? Então, nós vamos seguir com manter a pazopanib, porque é droga de alvo molecular, e, portanto, tem indicação de manutenção. Óbvio que vai depender muito da tolerância da paciente ao medicamento, isso vai ser revisto a todo tempo, e segmento com tomo, né, essa paciente. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Eu vou retornar a palavra ao professor Cássio para encerrar nossa reunião. Muito obrigado a todos pela presença. Bom, obrigado aí ao Léo, ao esforço de trazer um convidado. Essas coisas acontecem quando a gente faz ao vivo, né, Léo? Mas foi uma reunião muito boa, um caso muito difícil. Bom dia a todos. Semana que vem nós estaremos de volta. Nós teremos também um tema de urologia na semana que vem, sob responsabilidade do professor Birajara Ferreira. E bom trabalho a todos. Bom dia. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Tchau.